Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Este aqui é um espaço reservado para o debate de ideias que foi criado por um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que têm em comum a indignação pela forma como o Brasil é tratado pela sua classe política e também a esperança de viver num Brasil seguro, simples e livre. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu com a prisão do deputado Daniel Silveira. Mas antes, eu só gostaria de lembrar que se você está nesse canal agora, aproveite que está aí, clique, compartilhe, indique a um amigo e especialmente se inscreva. E se você quiser ser sinalizado, avisado quando nós entrarmos ao vivo ou lançarmos algum vídeo, clica aqui no sinalzinho, no sininho, que você vai receber de imediato. Bom, voltando ao assunto em questão, tudo começou, essa confusão de ontem começou quando o general Vilas Boas, há 3 anos, no momento em que o habeas corpus do Lula, para livrá-lo da cadeia, iria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele escreveu um tweet avisando, meio que ameaçando que o Exército talvez não aceitasse, não visse com bons olhos aquele julgamento caso fosse dado ganho de causa para Lula. Eu sei que um ou outro reclamou, mas, na verdade, o STF não se pronunciou muito. À época, o decano, o ministro Celso de Mello, fez uma educada resposta ao general. O fato é que o general, nesses dias, lançou uma sua biografia em que ele volta a atacar o STF por aquele episódio, por aquela possibilidade. Daí, depois de 3 anos, eu não sei por qual motivo, o Edson Fachin, o ministro da Corte, resolveu atacar a atitude do general Vilas Boas, que contra-atacou e estava feita a confusão. O que aconteceu então? O Daniel Silveira, o deputado do PSL e bolsonarista de carteirinha, conhecido por ser uma pessoa muito marombada, eu não sei se vocês sabem muito bem, pessoas daquele tamanho dificilmente conseguem chegar sem auxílio de algum tipo de adjuvante, anabolizante, esteroide não hormonal, que pode afetar, inclusive, o comportamento da pessoa. Esse é o mesmo deputado que ficou famoso por rasgar a placa da Marielle Silva em cima de um caminhão. Ele gravou ontem um vídeo de cerca de 19 minutos, que já foi até excluído do YouTube, onde ele fazia algumas coisas que são extremamente graves. Primeiro, ele ofendeu a moral de todos os integrantes da corte, especialmente do ministro Fachin. Ele imputou crime ao ministro Alexandre de Moraes quando ele vinculou as ações do ministro ao PCC, como se ele fosse apenas um funcionário do PCC. Ele disse que sonhava com espancamento, usou até a expressão espancamento de gato, que eu nem conheço, mas o espancamento do ministro Fachin. Aliás, de todos os ministros, ele completou a seguir. Depois, indiretamente, ele incita para que a população cumpra esse espancamento. Ele defende abertamente o ato institucional número 5 da ditadura militar, feita em 68, onde nós tivemos a pior época, a ditadura mais severa, e as nossas liberdades foram mais restritas da nossa história, lembrando também o período do Getúlio Vargas. E, por fim, ele desafia o ministro Alexandre de Moraes a prendê-lo. Dito e feito, pouco tempo depois, horas, minutos, eu não sei exatamente esse intervalo de tempo, o Alexandre Moraes foi lá e expediu um mandato de prisão em flagrante. O deputado foi preso naquele instante. O que nós vimos desde ontem até o dia de hoje, que muitos colegas deputados, eles saíram em defesa de Daniel Silveira, dizendo que seu direito à liberdade de expressão foi vilipendiado. Ele perdeu esse direito e o ministro do STF não tinha o direito de prendê-lo, e que é resguardado ao deputado esse direito inalienável. Mas todos, nenhum deles entraram no mérito da questão do que foi dito pelo deputado. Teve deputado que dita, olha, sem entrar no mérito, o que o STF fez foi muito errado. Mas a questão está no mérito. E eu não vou discutir a legalidade da prisão ou não. Muitos acham que tem motivos, tantos outros acham que não tem motivo. O fato é que, como se trata de um crime de internet, a legislação é muito pobre. E foi utilizada uma legislação, a Lei de Segurança Nacional, que é de 1934, e ninguém se dispôs, os deputados que hoje reclamam,
a renovar e fazer uma lei mais moderna, que incluísse também as mídias sociais. O fato é que, no dia de hoje, o Pleno do Supremo julgou esta prisão do deputado e foi unanimidade por 11-0, fato raro nessa formação dessa corte. E envia, então, para a Câmara dos Deputados, que amanhã, em voto aberto, deverá julgar se o deputado deverá ser preso ou não. Mas a questão que eu queria trazer aqui, basicamente, é levantar algumas questões que eu gostaria que vocês pensassem e respondessem. Primeira questão, o que o Arthur Lira vai fazer? Porque se o Arthur Lira não sai em defesa do seu deputado, ele pode perder a Câmara, o apoio da Câmara. Mas se ele sai e contraria o STF, ele pode perder a complacência de alguns ministros que têm na gaveta casos relacionados à sua pessoa. E casos muitos outros relacionados aos deputados que são próximos ao Arthur Lira. O que ele vai fazer amanhã? Possivelmente ele vai tentar, junto com os líderes, achar um meio termo, como, por exemplo, deixar solto o deputado, mas suspendê-lo do mandato para um julgamento daqui a 90, 120 dias, alguma coisa assim, como foi feito com um deputado bolsonarista que foi encontrado com dinheiro na cueca. Né? Segundo, qual é o motivo de um ataque tão deliberado da parte de Daniel Silveira e de muitos bolsonaristas, incluindo do próprio presidente Bolsonaro em outras circunstâncias, ao STF? Eu lanço uma terceira pergunta. Você sabe quem vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 22, quando das eleições presidenciais? O ministro Edson Fachin. Nós temos visto que está sendo construído um discurso de golpe das eleições pelo bolsonarismo, encabeçado pelo presidente Bolsonaro, que o voto tem que ser impresso, e não será voto impresso, tá? E se fosse também não ia mudar nada, porque a reclamação de fraude nos Estados Unidos foi com voto explicitamente impresso não, é manual, de papel, depositado em urna pelo próprio eleitor ou pelos correios, e não mudou, continuaram falando ainda que haveria sim uma fraude eleitoral. Então nós não teremos esse voto impresso, mas nós teremos um ministro que está desde agora sendo atacado para sustentar o discurso de fraude eleitoral pela derrota do Bolsonaro que virá. Bolsonaro irá perder essas eleições para qualquer um que candidate que chegue ao segundo turno com ele. Ele tem um número de votos suficiente para chegar ao segundo turno, mas qualquer um que chegar com ele será vitorioso. Qualquer um que chegar. Ele sabe disso e desde já eleva o tom para normalizar a crítica feroz contra os ministros, especialmente contra o ministro Edson Fachin, e normalizar o autoritarismo que nunca saiu dentro de si. Ele é um autoritário desde quando ele era deputado, desde o princípio até o momento de hoje. Lembra do dia 19 de abril de 2020, quando ele, em frente ao Exército, foi feita aquela manifestação favorável ao AI-5, ele foi lá e agradeceu a presença e não repudiou aqueles atos, não repudiou que aqueles atos estivessem sendo feitos? Esse é o nosso presidente. Bolsonaro prepara um golpe, e é sobre isso que se trata. E o momento de impedir que isso aconteça é agora. Nós temos que demonstrar, nem que seja através do Supremo Tribunal Federal, que nós não aceitamos ataques à democracia. Se o bolsonarismo quer fazê-lo, nós temos que impedir agora. E não adianta deputados quererem passar pano para esse tipo de discurso e achar que o problema é questão de liberdade, sendo que tudo que esses deputados querem, que o bolsonarismo quer, é o fim da nossa própria liberdade. Depois vai chorar o leite derramado. Isso é inaceitável. E nós, cidadãos, não podemos aceitar, e nossos deputados têm que saber disso. Nós temos que entrar em contato com eles, temos que pressionar nas mídias sociais, que mande e-mail, que faça o possível dentro da lei, da ordem e do respeito que deve ser sempre feito. Mas, por último, a questão mais principal é que o foco está sendo mais uma vez tirado da questão mais premente que nós vivemos. Nós não temos vacina por obra e graça de um presidente da República que pouco importa com a vida do brasileiro, que não tomou nenhuma ação favorável a que essas vacinas já estivessem sido dadas. Muito pelo contrário, fez tudo quanto pôde para boicotar a compra, para boicotar o apoio.
Não tem nenhuma propaganda nacional até hoje. A única vez que uma propaganda para a vacina foi feita foi contra a vacinação, foi contra essas medidas e foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal que hoje é vilipendiado pelo bolsonarismo. Cabe a nós, brasileiros, não aceitarmos isso, pressionarmos os nossos deputados para que, de uma vez por todas, expulsem esse traste que hoje ocupa das vagas da Câmara. Esse Daniel Silveira, um traste de pessoa. E nós não vamos aceitar que isso aconteça. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Bom, era sobre isso que eu queria falar. Não queria que passasse em branco de forma alguma. Poderia passar de branco de forma alguma. Eu desejo que vocês realmente façam isso, que se indignem cada vez mais e que dentro da lei e da ordem nós possamos proibir. Primeiro, derrotar nas urnas o Bolsonaro. Isso é o bolsonarismo. E não reelegermos nenhum desses deputados de qualquer partido. Do PSL, PSDB, do Partido Novo, que passam pano há tempos para o bolsonarismo, escondido através de bandeiras de defesa da liberdade. Nós não podemos aceitar isso, não vamos aceitar isso, e eu gostaria que vocês também entrassem nessa campanha de não aceitar. Fora isso, espero que nós possamos ajudar de alguma forma. Lembro mais uma vez, curta, compartilhe esse canal, isso é importante para a gente, tá? É importante para todos nós. E se alguém, porventura, quiser fazer parte desse projeto, vocês são muito bem-vindos. Deixe nos comentários, eu entro em contato com vocês. Nós estamos precisando de participação de pessoas boas, interessadas na política brasileira. Um abraço a todos.